Bom, boa tarde a todas e a todos. Minha primeira palavra, minhas desculpas pela voz ainda um pouco rouca, mas não poderia deixar de parabenizar o Grupo Otimista, que está aí num processo de discussão das questões nacionais, pelo porte que o grupo agora está ganhando em nível nacional, fazendo esses seminários com essas discussões. Portanto, meu caro presidente Adriano e toda a sua equipe, né, já fica aqui o registro, né, da preocupação positiva que todos vocês estão tendo para colaborar com o país. E hoje, aqui com o tema, né, setor empresarial, setor econômico, os consumidores, pela necessidade da transparência, a reforma tributária sempre será um tema muito atual. Aliás, foram 39 anos para que o Congresso Nacional pudesse aprovar essa matéria, com a interface muito forte da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. Aliás, secretário da Receita Federal, doutor Barreirinhas, mesmo com seu horário bastante apertado, fez questão de participar aqui deste evento, aqui eu já agradeço nesse exato momento. A secretária especial da Reforma Tributária, a CERT, que foi comandado sempre pelo secretário Bernardo Api, e também aqui conosco o nosso secretário Maurício, que vem também a brilhantar pela compreensão também empresarial que ele representa aqui nesse momento. Eu não vou me alongar muito, todos nós também temos algumas tarefas. Eu estou lá na Câmara dos Deputados também debatendo alguns assuntos de ordem tributária. Então, nós vamos aqui já encurtar o nosso tempo. A minha primeira palavra eu vou passar para o secretário Barreirinhas, que quem vai tratar direto também, inclusive nos processos arrecadatórios, split payment, simplificação de matérias, enfim. Eu passo a palavra ao secretário Barreirinhas para as suas considerações. Boa tarde a todos. Muito obrigado, meu amigo deputado Mauro Benevides. Saudação também, meu amigo secretário Bernardo Pi, secretário Maurício. É um prazer estar aqui. É isso mesmo, deputado. Nós estamos vivendo todos um momento revolucionário para a tributação brasileira, né? Essa revolução que é a substituição de um sistema antiquado de tributação sobre produção em consumo por o que há de mais moderno hoje e mais amigável à produção, que é essa sistemática desse nosso IVA, né? Nossa tributação não cumulativa introduzida aqui pela reforma. E, nesse momento, na Receita Federal, nós estamos num momento também propício para mudar a relação do fisco com o contribuinte brasileiro, nesse momento de implementação da reforma, né? Nós estamos trabalhando intensamente na construção da plataforma que vai gerir a tributação nesse novo modelo e também na regulamentação infralegal desse modelo. Então, nós temos mais de 60 grupos de trabalho hoje na Receita Federal trabalhando nisso. Mais de 30 grupos de trabalho trabalhando na regulamentação, coordenados aqui pelo Mombelli, que está aqui com a gente, e mais 30 grupos de trabalho trabalhando na operacionalização, na construção do sistema. E, como eu disse, essa é também uma oportunidade de mudar a relação do fisco com o contribuinte. A regulamentação está sendo feita da CBS, dentro da Receita Federal, em parceria com os contribuintes. Nós enviamos convites para mais de 100 entidades para que elas forneçam subsídios até o dia 9 de junho agora, próximo, para esta regulamentação, de forma a tornar o processo mais democrático e mais direcionado, considerando que as entidades representativas nacionais, representativas de classes e de categorias econômicas, têm condições de fornecer subsídios bem direcionados para aquelas atribuições. Vamos dizer, o pessoal da farmácia, né, da indústria farmacêutica, tem condições de colaborar conosco no envio de insumos para a regulamentação desse setor específico. O pessoal do setor financeiro, igualmente. E, com isso, nós antecipamos ou evitamos conflitos futuros. Em vez da Receita Federal produzir essa regulamentação ou a minuta dessa regulamentação por si só, para depois apresentar aos contribuintes, à sociedade, nós invertemos esse processo. Nós já partimos da construção conjunta disso. Lembrando que é uma construção diferenciada dessa regulamentação, porque a regulamentação da contribuição sobre bens e serviços de competência da União, ela deve espelhar e ser espelhada pela regulamentação do imposto estadual e municipal sobre bens e serviços.
Então, a gente precisa construir de um jeito que depois, num segundo momento, haja um diálogo produtivo com os representantes de estados e municípios para que a gente convirja para uma regulamentação, repito, espelhada tanto do CBS quanto do IBS. Como eu disse, são mais de 30 grupos de trabalho trabalhando intensamente. Nós temos esse prazo que nós pactuamos com essas entidades agora até o início de junho. Por quê? Porque até o final do mês de junho, nós queremos ter uma primeira minuta para partir para essa segunda etapa de debate agora com estados e municípios, para que em meados do segundo semestre nós tenhamos condições de ter um texto pactuado dentro de toda a federação e aí abrir por uma segunda vez para o debate externo, para audiências públicas de uma maneira mais ampla com a sociedade. Me parece, deputado, meus amigos aqui presentes, que esse é um modelo bastante democrático, bastante transparente e bastante sustentável, deputado, da gente trabalhar com essa regulamentação, evitando, repito, conflitos, que, como bem sabe o deputado, é uma chaga, né? A gente vive numa sociedade conflituosa. A gente precisa, de todo jeito, evitar esse conflito. E me parece que essa construção cooperativa da regulamentação vai nesse sentido. Por outro lado, em relação à operacionalização, caminhamos da mesma forma. Nós temos um investimento muito grande da Receita Federal, temos praticamente 200 pessoas trabalhando nisso, entre Receita Federal e SERPRO, né, a empresa pública de informática, desenvolvendo isso. Nós já temos números bastante substantivos desse investimento. Os senhores sabem que o SERPRO, como um todo, ele vai ampliar a capacidade de processamento em 10% por ano nos próximos 10 anos. Isso já está contratado. Ou seja, em 10 anos, o SERPRO vai ter o dobro da capacidade de processamento, o SERPRO todo, não só a parcela do SERPRO que trabalha para a Receita Federal. Todo o SERPRO vai duplicar de tamanho em termos de processamento nesse período. E é uma inovação também a parceria com os desenvolvedores, os grandes desenvolvedores, as grandes big techs, na produção desse sistema, um sistema que já nasce inteligente, já nasce em altíssima velocidade. Para os senhores terem uma ideia, só a Huawei disponibilizou 60 empregados ou funcionários deles em dedicação exclusiva na China para desenvolver um pedaço do nosso sistema. A parte do sistema de enriquecimento de notas, eu falo rapidamente disso daqui a pouquinho, é feita por uma outra Big Tech, e a parte posterior de processamento dessas informações está sendo desenvolvida em parceria com o SERPRO, com a Huawei, e, repito, com 60 funcionários que acabamos de pactuar isso, dedicados exclusivamente a esse trabalho. E o que é esse sistema? O que ele tem de tão inovador? Em primeiro lugar, ele é um sistema poliglota, né? Porque ele é um sistema que está sendo construído na Receita Federal para dialogar com todos os documentos fiscais produzidos pelos mais de 5 mil municípios, com os documentos fiscais produzidos ou emitidos pelos 27 estados e Distrito Federal. Significa que nós não estamos inovando, ninguém está mudando os documentos fiscais hoje emitidos ali pelos empresários. O sistema é que está se adaptando a ele, ou é adaptável a ele. Esse sistema está sendo construído de forma que ele recebe os documentos fiscais da forma como eles são, ele é um sistema poliglota, repito, e extrai desses documentos fiscais os elementos essenciais de cada nota fiscal, vendedor, comprador, valor, a descrição do produto, e importa esses valores, esses dados para o sistema da Receita Federal, e lá eles são enriquecidos. A gente não precisa de todos os dados. Quando eu sei lá, Mauro Benevides, eu não preciso do endereço do CPF dele, eu já tenho esses dados todos. Eu consigo colocar tudo isso, enriquecer a nota fiscal nesse processo de enriquecimento. E a nota fiscal, ela já nasce também inteligente. Porque, veja, como é hoje? Hoje, o empresário ele preenche a nota fiscal e, eventualmente, ali no período de fiscalização, as receitas todas, não só a federal, pode verificar algum erro. E, eventualmente, até autuar a empresa. Por quê? Por uma diferenciação, por uma divergência relacionada, por exemplo, à classificação daquele produto. Nós estamos eliminando isso na medida em que nós fornecemos a calculadora da Receita Federal para os desenvolvedores. O mesmo sistema que está dentro do sistema da Receita para gestão de risco, para verificar se tem alguma coisa errada, a gente está abrindo isso. Eu não vou surpreender ninguém. Eu digo o seguinte, olha, desenvolvedor, quando você for desenvolver o sistema de emissão de nota para essa empresa, usa aqui o meu sistema, que não vai ter jeito. Se você usar ele, não há como haver divergência com a Receita Federal. Então, essa calculadora já está sendo disponibilizada.
Então, é feita a emissão de nota fiscal já de uma maneira de conformidade com a Receita, entra no nosso sistema, nós enriquecemos esses dados e, num segundo momento, nós damos um feedback, inclusive, para o emissor da nota, se houver alguma inconsistência. Essa etapa seguinte do enriquecimento, se nós verificamos lá, olha, me parece que esse enquadramento desse produto não é adequado, o sistema vai dando um feedback para o empresário, diz, olha, parece que tem uma divergência aqui, você quer consertar a sua nota, quer corrigir ela? Então, veja, o sistema é todo construído de uma maneira inteligente para, mais uma vez, evitar o conflito, evitar o litígio com o contribuinte. E temos também toda a plataforma agora de pagamento, né? Toda a plataforma que vai gerir, entre outras coisas, o Split Payment, né? que é uma revolução também nessa relação entre contribuinte, entre o fisco. E todo esse sistema ele vai estar de uma maneira transparente, acessível aos contribuintes. Eu tenho dito, meus amigos, que nós temos muito orgulho da declaração do imposto de renda de pessoa física no Brasil, e temos que ter mesmo. É algo que não existe, eu não conheço em nenhum outro lugar do mundo um sistema tão inteligente, assim, na medida em que você entra lá no sistema e, basicamente, boa parte das suas rendas, dos seus bens, já estão lá, naquela declaração pré-preenchida. É uma facilidade que foi construída e da qual nós, aqui no Brasil, precisamos ter muito orgulho mesmo. E esse sistema, ele atende em torno de 46 milhões de brasileiros, que são os 46 milhões que nós esperamos receber de declaração esse ano. Aliás, lembrando, né, que até sexta-feira o prazo, por favor, nós tínhamos recebido até a semana passada 30 milhões, falta ainda 16 milhões, o pessoal deixa para a última hora, não deixe para a última hora. O que eu tenho dito é que essa mesma admiração nós teremos agora por parte de 150 milhões de brasileiros que são atingidos pela tributação diretamente pela produção e consumo. Porque os empresários e os contribuintes vão poder entrar nessa plataforma e verificar lá, eventualmente, crédito, valores de cashback. O empresário vai saber qual é o valor de crédito a que ele tem direito em determinadas operações, ou seja, tudo vai estar transparente. Vai haver uma acessibilidade e uma transparência que não existia até esse momento entre o fisco e o contribuinte. É uma mudança, inclusive, cultural que é gerada por essa revolução, no sentido de aproximar, inclusive, o fisco do contribuinte brasileiro. E toda essa revolução, repito, é fruto de um trabalho muito árduo, de fato, de anos aqui. Está aqui o Bernard Pie, que antes do início desse governo já trabalhava com isso também. É um orgulho para esse governo de ter conseguido trabalhar nisso e deslanchar e permitir o deslanchamento disso, mas, acima de tudo, é um orgulho para todos nós brasileiros que passaremos a ter um sistema realmente moderno, realmente amigável para a produção, para quem produz riqueza aqui nesse país. Então, mais uma vez, deputado Mauro Benevides, obrigado aqui pelo convite, obrigado pelo otimista por nos convidar para essa oportunidade, e estamos sempre à disposição. Bom, eu agradeço ao secretário Barreirinhas. Como nós estamos em nível nacional, ele falou sobre as legislações, por exemplo, hoje do ICMS, que cada estado ele tem uma diferente. Lá de Minas Gerais são 1.400 páginas. Lá no meu estado eu consegui reduzir uns 400 artigos, são 800 páginas. Enfim, agora, na reforma tributária, vai ser uma legislação única em todo o território brasileiro, não só para os estados, para os municípios, 5.567, se eu não me engano, municípios com legislações do ISS diferentes, e ainda junto também com a legislação da CBS. Vamos ter regulamentos, mas a legislação também passa a ser única. E eu acho que o empresário brasileiro ainda não compreendeu a extensão da simplificação que isso vai gerar em todo o território brasileiro. Além disso, só para terminar também, o conceito de por fora. Porque o brasileiro, quem está nos ouvindo, aí não necessariamente da área tributária, pelo país afora, hoje, quando você compra um bem de R$100 e o ICMS é 20, você imaginava que o preço do bem era 120. Não é. O 20% é calculado em cima do 120. Então, você tem 4 pontos percentuais a mais quando você vai calcular o tributo. Então, eu não posso comparar que o Brasil vai ter a alíquota mais alta do IVA do mundo e tal. Não é bem essa comparação, até porque o tamanho da carga tributária ela vai ser preservada, mas isso o secretário Api também vai tocar nesse assunto. Então, eu agradeço, secretário Barreirinhas, esses novos sistemas que estão sendo desenvolvidos. Eu acho que vai ser um marco
da gestão do Ministério da Fazenda, da sua gestão na Receita Federal, e obviamente que vamos passar ainda, secretário Api, pela regulamentação disso. Vamos ver como é que a regulamentação mantém aquilo que está previsto, tanto na 132, quanto nas leis complementares de regulação, como também nos regulamentos subsequentes. Que essa é uma etapa, são etapas que a gente tem que estar muito atento. Eu estou vendo aqui alguns advogados tributaristas, já fui avisado aqui por celular também, que estão nos ouvindo por aí afora, mas era importante que esses detalhes, e por último, investimento vai pagar 0 de imposto sobre consumo. Se comprar uma máquina, comprar um equipamento, você vai pagar 0 de tributo. Essa é uma questão importante também. E o secretário Api vai falar muito mais aprofundadamente, o setor exportador não tem ideia do tamanho do benefício que eles vão ter com a reforma tributária, tendo no comitê gestor ter que ter 60 dias, Maurício, de analisar aqueles acúmulos de crédito, o API vai me corrigir depois, e depois da gente apurar, até porque eu que estou relatando esse 108, o comitê gestor, depois de apurar, tem que passar 15 dias para pagar. Olha, fisco para devolver dinheiro, ou negócio complicado para ser e tudo mais, mas enfim, mas não vai ser o fisco, vai ser o comitê gestor. Então, secretário Barreirinhas, muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar a palavra primeiro para o secretário Maurício, para a gente sair aqui um foco maior, que com certeza vai dar, e em seguida a nossa autoridade aqui, o secretário Api, falará em seguida. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Acho que é um prazer estar aqui nessa moderação, não só com o deputado federal Mauro, especialista no assunto, e, de certo modo, com muita humildade, eu muito feliz de dividir a mesa aqui, tanto com o secretário Bernard, como com o secretário Barreirinhas. Confessar a vocês que, numa dessas tantas maluquices do ministro Márcio França, ministério mais jovem aí da Esplanada, o 38º ministério, Márcio, em algum momento, achou que eu era um técnico, talvez pela passagem na Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, que pudesse dar alguma contribuição para esse tema tão relevante, que é o tema das micro e pequenas empresas no país, acompanhado aí dos microempreendedores individuais. A nossa posição lá no MEMP, sempre orientada pelo ministro, é no sentido de que a gente consiga, de fato, estabelecer um diálogo num assunto tão técnico, tão denso, tão importante, com todos os níveis representados nas diversas camadas da população. A gente não pode perder de vista que nós estamos num país, de novo, de extensão continental, com perfis multifacetados, e que todos esses públicos, de alguma forma, até agora, essas quase 4 décadas em que a gente discute a possibilidade de uma reforma tributária, nem sempre se sentiram incluídos, talvez por justificativa mesmo, da densidade do tema. Então, nós dividimos lá a equipe técnica do Ministério, nessa Secretaria Nacional em que eu estou à frente nesse momento. A gente tem chamado a reforma tributária por 5 nomes. Né? Primeiro, análise do cenário, depois aquilo que a gente entende como pontos de atenção relevantes que a gente precisa observar, depois o desafio principal que está colocado para nós, deputado Mauro, o desejo que a gente tem e a oferta que o MEMP pode oferecer a esse trabalho de excelência que o secretário Bernard vem desenvolvendo há uma década ou mais, em parceria com a Receita. É óbvio que a mensagem inicial, quando a gente fala em cenário, é de que a relação reforma tributária Estado brasileiro é uma relação ganha-ganha. Não há perdedor com a nova reforma tributária. Todos os segmentos estão representados, a sociedade brasileira como um todo vai ganhar. Quando a gente pensa de modo muito simplista, e aqui não sou especialista na área, minha área de formação é jornalismo, depois mestrado em letras, então eu não sou dessa área, secretário Bernardo, então se eu cometer alguma impropriedade, deixo o pedido de desculpa aqui já registrado. Mas a gente tem que lembrar que a gente sai de 5 impostos, basicamente, para 2, então simplificando essa relação, tornando menos complexa para todo cidadão brasileiro a análise em relação ao sistema tributário que a gente tem hoje. O Banco Mundial já se pronunciou oficialmente no sentido de que todos ganham com a reforma, o setor das MPS, sobretudo, ganham a partir de ganhos de produtividade que a gente certamente vai
obter, mas, sobretudo, com a simplificação dos processos de conformidade tributária que demandam um tempo relevante hoje de quem empreende no Brasil, de quem aposta no crescimento do país. Para as MPS, especificamente, micro e pequenas empresas, quando a gente fala, por exemplo, da eliminação da substituição tributária e da própria eliminação do diferencial de alíquota na questão do ICMS. Mas, sobretudo, num assunto que não é tão distante de todos nós, aquela coisa que a gente rotulou, batizou e que fala, volta e meia, que é a história do custo Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin ontem fez uma exposição muito clara sobre o impacto do custo Brasil nessa nossa relação tributária. O custo Brasil hoje está estimado em algo em torno de 1,7 trilhão. E se a gente pensar especificamente no viés, no eixo que trata de honrar tributos, nós estamos falando em algo em torno de 300 bi por ano, e que a reforma tributária enfrenta essa questão de frente, se coloca a favor do Brasil, para que a gente tenha esse custo Brasil, finalmente, não trabalhando contra nós, mas trabalhando a favor de cada um. Ponto de atenção, em relação especificamente a esse público que a gente lida, eu diria que esse longo período de transição para a implantação da reforma, mas que é necessário, nós estamos falando de um período de 2026 a 2033, mais ou menos, para o microempresário, para o empresário de pequeno porte, para o microempreendedor individual, talvez isso traga, do ponto de vista do dia a dia, uma complexidade que ele vai ter que aprender a se adaptar e que a gente sabe que o processo de regulamentação da própria reforma pode ser decisivo e vai contribuir de modo muito significativo nesse sentido. É óbvio que esse longo período de transição, inevitavelmente, vai gerar, talvez, uma litigiosidade maior, né? E essa litigiosidade também acaba impactando o custo do Brasil, acaba impactando o dia a dia. Um levantamento mais recente do Conselho Nacional de Justiça mostra que 30% do acúmulo de ações que a gente tem depositado no diário hoje trata especificamente de litigiosidade em relação ao pagamento de tributos no país. É um número assustador se a gente pensar que nós estamos falando em 30% de tudo que a gente tem depositado na Justiça. Nesse sentido, é óbvio que, mais uma vez, esse longo período de transição, a gente precisa ficar como ponto de atenção muito preocupado com o ambiente jurídico regulatório que nós vamos ter a partir daí e também da complexidade normativa. Viu o secretário Barreirinhas falar aqui, a gente precisa tentar enxugar essa proliferação que a gente tem de normas infralegais para que seja cada vez mais acessível ao empreendedor brasileiro, sobretudo ao empreendedor de pequeno porte, o desejo de empreender, mas o desejo de se relacionar no dia a dia com o negócio dele de modo muito claro. Desejo nosso, secretário Bernard, e eu sei do quanto a sua equipe se mantém atenta a isso, é que a gente tenha, nessas regulamentações, um debate onde o perfil das MPS, no conjunto de regramentos, seja observado com muita clareza, né? Nós estamos falando de um país onde 95% dos CNPJs ativos são de micro e pequenas empresas, mais de empreendedores individuais, mas que responde só por 35% do PIB. Os outros 65% do PIB estão depositados nas grandes empresas, eles derivam das grandes empresas, mas que representam só 5%. Então, do ponto de vista do desejo, e temos mantido sempre uma relação muito fraterna com os debates em torno da reforma tributária, e dessa fase importante agora da regulamentação, a gente tem a expectativa é que a gente tenha uma reforma, a adaptação da melhor forma do Simples Nacional à reforma tributária, ou da reforma tributária ao Simples Nacional. Aqui é uma brincadeira, deputado Mauro. Eu sou do tempo de um comercial de TV que poucos aqui vão lembrar se Tostines vendia mais porque era fresquinha ou se era fresquinha porque vendia mais. É óbvio que é uma brincadeira rápida, mas tem um viés de diferença quando a gente fala da adaptação do Simples Nacional à reforma ou a reforma adaptada ao Simples Nacional. Então, esse é o desejo que a gente tem colocado, que essa realidade das microempresas, empresas de pequeno porte, sejam observadas com atenção. Do ponto de vista da oferta, e isso caminha no debate, aí já para
finalizar essa minha intervenção, do ponto de vista da oferta, a gente vem trabalhando lá internamente, com muito respeito a todo o trabalho que a Secretaria Extraordinária faz, no sentido da gente propor, apresentar, debater com a sociedade nesse período todo de transição que a gente tem, a possibilidade, por exemplo, da gente suspender o IBS e o CBS nas operações B2B, óbvio que excetuando as microempresas, no sentido de que a gente tenha uma tributação final sobre o consumo final, efetivamente sobre o consumo final, e aí a gente gerando a não necessidade, por exemplo, da questão da geração dos créditos decorrentes dessas operações. Agora, é um debate que está colocado para a sociedade, e aí a oportunidade do tema que o oportunista traz para a gente é justamente de conseguir descer um pouco mais o degrau ao território e alcançar efetivamente todas as camadas da população brasileira. O desafio que o ministro Márcio França, por fim, colocou lá para a gente, que a gente possa entregar lá, na data final nossa, 31 de dezembro de 2026, pensando no fim do mandato, que a gente possa ter aí as microempresas respondendo por mais do que 35% do PIB, mas, sobretudo, que possam, inclusive, sair desse incômodo estágio de exportarem 1% daquilo tudo que o Brasil exporta. Então, a gente precisa discutir as regulamentações, mas a gente precisa estabelecer no país um ambiente de negócios favorável a quem, de fato, não quer só sobreviver do negócio, mas quer gerar riqueza e compartilhar a riqueza com a sociedade como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Maurício. E é porque dizia que não era da área, né? E agora faz um fechamento desse extraordinário. O secretário Barreirinhas, ele tem um compromisso e já está acertado com a gente de... Secretário, obrigado. Um abraço, nos falamos. Demonstrando a preocupação, obviamente, como a reforma tributária acabou tendo também precaução em relação à micro e pequena empresa, que hoje é um assunto sedimentado do país e que, portanto, precisava, naquele momento, ter uma preocupação diferenciada, como efetivamente teve. Bom, eu vou passar a palavra agora para aquele que trabalhou, não vou dizer quantos anos, senão ele vai pensar que ele é um homem mais velho, mas não é. Mas tem muito tempo que já se acostumou com essa área, produziu estudos os mais aprofundados possíveis na área que a reforma agora apresenta, e isso se viu sempre de debate nosso do Congresso Nacional com ele, participando, obviamente, o ministro Haddad também, mas foi ele, no dia a dia, que Maurício capitaneava todos os debates que a gente, naquele processo de aprimoramento do texto, né, o secretário Bernardo Api sempre estava junto, colocando o seu tirocínio, né, nessas questões, e que acabou produzindo, por mais realce que se faça ali e acolá, mas o texto é realmente bastante afoito, ou seja, ele vai fazer o Brasil crescer, vai fazer o Brasil se desenvolver. Secretário Api, vou passar a palavra, obviamente que seu tema, mas tem uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul perguntando, com a perda dos 7% da origem, né, já que nós vamos para o princípio do destino puro, nós temos lá uma regra que nós vamos pegar 5 anos de arrecadação, atualizar monetariamente, e com um percentual do bolo, né, do IBS, saiu com 3% da Câmara, voltou com 5%, se eu não me engano, do Senado, se esse valor, numa eventual perda, que eu não acredito, se numa eventual perda, isso realmente terá assegurado. Mas é só uma provocação, o seu tema é livre. Tá bom. Veio lá de longe a pergunta. Bom, tá ótimo. Bom, queria agradecer aí o otimista pelo convite de participar desse debate, cumprimentar o deputado Mauro Filho, que certamente entende bastante da questão tributária, já foi secretário de Fazenda, então já esteve do lado de quem cobra tributo, tá certo? Agora está no Congresso Nacional, é o relator na Câmara do PLP 108, cumprimentar o secretário Maurício. Assim, o tema de hoje aqui é os impactos da reforma tributária sobre o setor produtivo. Eu não vou descrever toda a reforma tributária, que nem teria tempo aqui, viu, deputado? Mas vou falar de alguns pontos importantes que eu acho para a gente poder entender. A reforma tributária é uma mudança grande, sim, na forma de cobrar tributos no Brasil. A gente parte, o desenho que está sendo pensado para a reforma tributária,
ele é basicamente tentar trazer para o Brasil o melhor padrão internacional de tributação da produção e consumo de bens e serviços, que é um bom imposto sobre o valor adicionado. Há um consenso no mundo, é bem interessante isso, viu, deputado? Quando ele vai discutir, por exemplo, tributação da renda, não existe consenso sobre qual é o melhor modelo no mundo. Mas quando a gente vai discutir tributação do consumo, tem. É um consenso entre os especialistas que o melhor modelo é a tributação do valor adicionado. O que é um bom imposto sobre valor adicionado? Ele tem algumas características. Primeira característica, ele tem uma base ampla de incidência. Incide sobre todo tipo de operação econômica, seja cooperação com bem, prestação de serviço, operação com ativos intangíveis, tudo isso está dentro do escopo. E na nova economia, cada vez é mais importante não fazer essa segmentação, porque essa segmentação é cada vez menos clara. Hoje a gente compra carro, daqui a alguns anos a gente vai ter aqueles carros sem motorista, a gente não vai comprar um carro para a gente vai pagar por um serviço de um carro que vai pegar a gente. E vou dizer como é que seria isso no Brasil hoje. Hoje no Brasil eu não sei como é que seria a tributação, porque os municípios vão dizer que é um serviço, os contribuintes vão dizer que aquilo é um aluguel, e aluguel não paga nem ICMS nem ISS no Brasil hoje, por jurisprudência formada, e a gente estaria naquela situação que eu não saberia nem como eu estaria tributando o uso do carro, porque eu compro um carro para usar o carro, tá certo? Tem gente que compra porque acha bonito, eu compro para usar, tá certo? E aí, a gente vai pagar pelo uso do carro. Não importa se eu estou fazendo isso na forma de prestação de serviço de aluguel, ou pela compra, a tributação tem que ser a mesma. Eu estou pagando pelo uso do carro, ponto, acabou. E isso, na verdade, no modelo atual, a gente não tem essa definição. É importante ter essa base ampla de incidência. Segunda característica de um bom imposto sobre valor adicionado é o que nós chamamos de não cumulatividade plena. O que é o IVA? O IVA é um imposto que funciona naquele modelo de débito e crédito. Tudo que você vende tem débito, incide o imposto, e todo imposto que incidiu nas suas aquisições, você recupera na forma de crédito, e em cada etapa você paga a diferença entre o débito e o crédito. Neste modelo, é extremamente importante que a não cumulatividade seja plena, ou seja, que todo imposto que foi pago em tudo que eu adquiri na minha atividade produtiva, eu recupere o crédito. Tá certo? E o IVA ainda tem algumas, e a terceira característica é a tributação no destino. É isso que são as características de um bom IVA. A quarta, na verdade, é o ser o mais simples possível, ter o mínimo possível de exceções. O que é a tributação no destino? Significa que a operação entre jurisdições, o imposto pertence à jurisdição de destino. É isso que é a tributação no destino. Aqui no modelo brasileiro hoje, a gente foge completamente dessas características. Bom, primeiro, o que resulta de um imposto com essas características? Ele é um imposto que é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, mas ele é efetivamente um imposto sobre o consumo. Por quê? Porque tudo que é produzido e importado por um país, e na importação o IVA incide sobre a importação que nem sobre a produção nacional, ou é consumido, ou é exportado, ou é usado para aumentar a capacidade produtiva com investimento. Quando eu desonero as exportações pelo princípio do destino, que eu cobro a alíquota zero, porque quem vai cobrar um imposto é o país que está adquirindo aquilo que eu estou exportando com a tributação da importação. Quando eu tenho a recuperação integral do crédito, inclusive quando eu compro uma máquina, não é só quando eu compro insumo, não tem diferenciação no IVA, no bom IVA, se eu estou comprando insumo ou máquina, tudo dá direito a crédito, imediato, automático, não precisa saber de depreciação, nada disso, é automático. Então, estou desonerando o investimento. Então, eu estou tributando o consumo. O IVA é um imposto sobre o consumo que eu tributo ao longo da cadeia de produção e comercialização. O que acontece no Brasil hoje? Hoje, no Brasil, a gente tem um sistema em que, na verdade, a base de incidência é fragmentada. ICMS tributa a circulação de mercadoria e ISS tributa serviços. E, como eu falei, tem essa zona cinzenta, como, por exemplo, aluguel. Tá certo? Então, primeiro, já fragmentei a base. Quebrou já qualquer possibilidade de não cumulatividade. O ISS é totalmente cumulativo. Mas então, quando presto serviço, eu produzo mercadoria, contratei um serviço, paguei imposto, não recuperei o crédito. Eu, como prestador de serviço, compro uma mercadoria, pagou imposto, não recuperou o crédito. Então, acabou, quebrou a não cumulatividade. Segundo, em vez de ter não cumulatividade plena, tem uma série de restrições à recuperação de crédito. Tem tributos cumulativos, como o ISS, pagou, não recuperou crédito, e tem uma série de restrições a recuperar crédito nos tributos não cumulativos, como é o caso do ICMS ou do PIS/COFINS não cumulativo. Terceiro, desonerar completamente a exportação, ressarcir rapidamente o crédito para quem
quem é um exportador, quem acumulou um saldo credor. No Brasil, um exportador acumulou um saldo credor de ICMS, por exemplo, é um inferno para conseguir receber o dinheiro de volta que pertence a ele. O imposto que foi pago pertence a ele e não foi recuperado. E quarto, tributação no destino. No Brasil, a gente tem uma tributação, tanto no ICMS como no ISS, que é, no ISS, quase tudo é na origem, uma parte pequena é no destino. Então, só para dar um exemplo, e no ICMS é um sistema misto, uma parte na origem, que é a alíquota interestadual, uma parte no destino, que é a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Bom, qual a consequência disso? A gente tem um sistema que gera um monte de distorções. Primeira distorção é a complexidade que no Brasil, nós temos hoje, no mundo, a gente tem o sistema mais complexo do mundo, tributação de produção e consumo de bens e serviços. A Índia, até alguns anos atrás, era mais ou menos que nem o Brasil. Hoje, a Índia fez a reforma tributária dela, já está implementada. Aqui a gente está implementando a nossa agora. Ela já concluiu, já, Pia? Concluiu. Lá foi feito em 2016, 2017 entrou em vigor e concluiu a reforma tributária da Índia. E essa está crescendo muito o país, né? Diga-se de passagem. Não sei se é só a reforma tributária, mas certamente deve ser um dos motivos para o país estar crescendo tanto. Segundo, então, vamos lá, um sistema extremamente complexo. E a complexidade é custo para as empresas, e a complexidade gera insegurança jurídica, gera litígio, e o litígio gera menor investimento. Segunda, a insegurança jurídica gera menor investimento. Segunda característica, não cumulativa de plena. A gente tem uma série de tributos cumulativos e, por conta disso, a gente paga um monte de tributos no meio da cadeia e não recupera. O efeito disso é que nós estamos tributando investimento e estamos tributando exportação, embora formalmente a gente desonere investimentos e exportações do Brasil, a gente, na prática, está tributando investimento e está tributando exportação. Terceira característica do sistema brasileiro, ele distorce completamente a forma de organização da produção. Ele distorce muito a forma de organização da produção. Só para dar um exemplo, hoje no Brasil você vai montar um centro de distribuição, você não monta onde você tem o menor custo de logística, você monta onde você tem o melhor benefício fiscal. Só que aumenta o custo de logística. Aquilo que faz sentido para a empresa, assim, eu estou pagando menos porque eu tenho benefício fiscal. Do ponto de vista da economia brasileira, não faz sentido nenhum. Eu aumentei o custo econômico, que é o custo de capital e trabalho, o caminhão, o combustível, o trabalho do caminhoneiro e a própria estrada para levar um produto de um estado para outro. Não é incomum no Brasil, é muito comum, aliás, diga-se de passagem, um produto ser produzido no estado A, ir para o estado B e voltar para o estado A só para ganhar um benefício fiscal. Assim, pessoal, alguém me disser que tem alguma lógica econômica nisso, está equivocado. Não faz sentido nenhum do ponto de vista econômico a forma como está organizado o nosso sistema, a nossa estrutura produtiva em função do sistema tributário. O que a reforma tributária faz? Ela adota esse melhor padrão mundial, com o IBS e a CBS, como foi colocado, desonera completamente exportações, desonera completamente investimentos e corrige essas distorções na forma de organização da economia e simplifica muito o sistema. Muito. Basicamente, e aqui, Maurício, esse é um ponto importante. Bom, primeiro, até vou falar um pouquinho das empresas do Simples aqui. As empresas do Simples na reforma tributária vão ter duas opções. Ou fica tudo exatamente como está, e na verdade não tem efeito nenhum para elas. Vai ficar tudo como está, não muda nada para elas. Absolutamente nada. Então não tem nem custo de transição, nada, fica exatamente como está. Ou as empresas do Simples podem optar por recolher os tributos sobre o lucro e sobre a folha pelo Simples e recolher o IBS-CBS pelo regime normal de débito e crédito. Então, uma empresa que está no meio da cadeia, ela provavelmente vai preferir essa segunda opção, porque ela vai dar crédito integral para quem ela está vendendo a mercadoria ou prestando serviço e vai recuperar o crédito de tudo que ela adquiriu. Então, para ela é bom fazer isso. Eu falo, isso vai gerar complexidade? Não vai. Porque o modelo está sendo desenhado para que a única obrigação seja emitir documento fiscal eletrônico, que já é obrigação hoje para as empresas do Simples, na venda, registrar suas compras feitas com documento fiscal eletrônico, e o sistema que o secretário Barreirinha estava explicando aqui, ele já vai fazer uma apuração pré-preenchida. Chegou no final do mês, você vai receber a sua apuração do imposto pronta. Bastou você ter emitido nota fiscal eletrônica em todas as suas vendas, que já é uma obrigação hoje, e ter registrado suas compras que foram feitas com nota fiscal eletrônica, e pronto, a sua apuração do imposto já está pronta, já está feita imediatamente pelo novo modelo, mesmo para quem optar pelo novo sistema. Não tem complexidade
dentro desse processo. Tudo bem, vai ter que ter um sistema que vai se comunicar. Se for uma empresa que faz poucas operações, dá para fazer até, ela pode até emitir na mão. Senão vai ter que ter um sistema desses, se já faz muitas operações, vai ter que ter um sistema que emite os documentos fiscais. E como disse o secretário Barreirinhas, na emissão do documento fiscal, já vai ter uma calculadora fornecida pelo próprio fisco, que já te faz todos os cálculos dos tributos sem gerar dúvidas sobre qual deve ser o tributo que incide em cada operação, até porque o sistema é muito mais simples do que o atual, que você precisa ficar interpretando a legislação para saber como é que vai aplicar a legislação do imposto atual. Então, bom, não gera complexidade para as pequenas empresas. O efeito da reforma tributária, ao reduzir complexidade, ao desonerar investimentos e exportações e ao corrigir essas distorções na forma de organização da economia, é aumentar muito o potencial de crescimento da economia brasileira. Muito, não é pouco não. É um aumento muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a gente consegue quantificar com precisão, com modelos econômicos muito precisos, este efeito de desonerar investimentos e exportações. E todos os modelos que eu conheço dão resultado entre 4 a 6 pontos percentuais de aumento do PIB potencial só por conta desse efeito. Só por conta desse efeito. O efeito mais importante de todos, provavelmente, é o de corrigir as distorções na forma de organização da economia, e tem o efeito de reduzir a complexidade, que reduz o custo burocrático de pagar imposto das empresas brasileiras. Quando a gente soma todos os efeitos, é muito provável que a gente esteja falando um aumento superior a 10 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil em função da reforma tributária. Não vem tudo no curto prazo, esse é um efeito que aparece ao longo do tempo. A gente estima que o grosso desse efeito aparece em uns 15 anos, a partir de agora, quando vai começar a ser implementada a reforma tributária, mas é um efeito muito importante, é um efeito bastante relevante. Quais são as consequências desse modelo? Primeiro, foi colocado aqui pelo deputado Mauro Benevides, hoje o exportador brasileiro está exportando um monte de tributos. Se ele acumular saldo credor, então é pior ainda a situação dele. No novo modelo, ele não vai exportar tributo, e se ele acumular saldo credor, passados 45 ou 75 dias, dependendo se ele está de acordo com o programa de conformidade, no máximo, ele vai receber de volta o saldo credor dele, que hoje pode demorar anos para ele conseguir recuperar. Segundo, e esse é um ponto muito importante, a reforma tributária, ela favorece quem é eficiente. Esse é um ponto extremamente importante. Hoje, no Brasil, muitas vezes é mais importante para uma empresa ter um bom benefício fiscal do que ser eficiente. Na reforma tributária, vai se dar bem quem for eficiente. E isso é bom. Isso é bom. Você seleciona a empresa eficiente, tira do mercado a empresa ineficiente, e o efeito disso é que o país cresce mais. A produtividade cresce mais e o país cresce mais. E é por isso que eu falo que quando você elimina essas distorções na forma de organização da economia, o efeito é um aumento da produtividade, o país crescendo mais em função da reforma tributária. Agora, isso vai vir automaticamente, sem custo? Não. Vamos ser bem claros. As empresas brasileiras se ajustaram ao sistema tributário atual. Elas se organizaram um sistema cheio de distorção, que foge completamente do padrão internacional, foge a tal ponto que um número muito grande de empresas estrangeiras deixa de investir no Brasil por conta da complexidade do nosso sistema tributário. Eu não estou brincando, pessoal. Isso é fato, conhecido, sim. Mas várias pessoas, várias empresas que eu conversei, tenho amigos que são advogados tributaristas que também dão consultoria para empresas estrangeiras. Um número muito grande de empresas deixa de investir no Brasil por conta da complexidade do nosso sistema tributário atual. Falou, eu não tenho como operar nesse país porque eu não entendo como é que é o sistema tributário dele. Então é uma barreira à entrada, essa que é a verdade. A gente está protegendo talvez até uma empresa ineficiente, quando uma empresa eficiente pode vir aqui produzir no Brasil de forma mais eficiente, porque ela não vem por causa da complexidade. Bom, agora, quando você sai num sistema cheio de distorção, que a empresa se ajustou para esse sistema e passa para um sistema sem distorções, óbvio que tem um custo de adaptação. Mas é basicamente semelhante, isso é uma imagem que o meu amigo Nelson Machado usa muito. Ela fala o seguinte, o sistema tributário brasileiro, o contribuinte é que nem uma pessoa que você mandou entrar dentro de um baú. Você entrou dentro do baú e falou assim, se vira aí, se encaixa aí. E ainda ao longo do tempo você foi colocando mais coisa lá dentro, que foi mais difícil, mas a pessoa foi se ajustando e chegou num ponto que falou, não, eu estou bem, não estou com cãibra. Ok, me acomodei aqui. Aí você chega e fala, abre o baú e fala, sai, pode sair.
Aí a pessoa fala, não, eu estou bem aqui. Eu não estou com cãibra, eu estou bem do jeito que eu... É isso, pessoal. É literalmente isso. Vai ter uma dor de transição? Vai ter. As empresas vão ter que se ajustar a um sistema sem distorção, no qual elas não precisam ficar se ajustando a um monte de distorções, que elas foram se ajustando ao longo do tempo, mas com certeza o resultado final é muito mais positivo do que o sistema que a gente tem hoje no Brasil, do ponto de vista do crescimento econômico. Isso vale para todas as categorias de empresa, Maurício, todas, absolutamente todas, são beneficiadas. Só mencionar um ponto que você colocou, Maurício, você colocou a ideia dela, não vamos cobrar no B2B, vamos cobrar só na venda para o consumidor final. Esse é um modelo que, na verdade, todos os países do mundo têm IVA e cobrem todas as etapas. A única exceção são os Estados Unidos, que tem um modelo só de venda, de país relevante no mundo. O único país relevante no mundo que não tem IVA são os Estados Unidos. E não tem IVA porque o IVA é um tributo muito eficiente e tem uma resistência política lá, um tributo que arrecade muito, porque eles não querem, eles querem ter um Estado pequeno, então não querem ter um tributo muito eficiente que arrecade muito. Esse é o motivo de não ter IVA nos Estados Unidos, literalmente. Tem uma discussão lá de adotar o IVA. Lá tem esse modelo de sales tax. Agora, existe consenso na literatura de que o IVA é muito superior ao sales tax. Só para vocês terem uma ideia, 40%, uma grande diferença que tem é que no IVA, toda a operação é tributada e a pessoa que adquiriu falou, eu usei isso na minha atividade produtiva e, portanto, dá crédito, ou não usei. Quando você tem um modelo como esse, toda a venda feita a varejo, lá tem toda uma burocracia, por incrível que pareça, para quando é uma operação de venda para a empresa, mas estima-se que 40% da arrecadação do imposto sobre vendas a varejo, do sales tax nos Estados Unidos, é B2B. É um tributo cumulativo. 40% da receita do tributo deles, tem estudos que mostram isso. É tributo cumulativo que tira a competitividade das empresas. Como a alíquota lá é pequena, o efeito talvez nem seja tão grande assim. Mas como a alíquota é grande, e o Brasil arrecada muito, quando você tem venda só para o consumidor final, você joga todo o risco de sonegação para o varejo. Enquanto que se você tributa ao longo da cadeia de produção e comercialização, você dilui o risco em todas as etapas. O IVA, essa venda só no consumidor final só funciona com alíquota baixa e em país que tem baixa sonegação, que não é o caso do Brasil. Vamos ser bem claros, não é a nossa situação. Aqui a gente precisa do modelo IVA e é consenso na literatura, consenso de que ele é superior ao modelo de vendas a varejo. Muito superior em vários termos, em termos de desonerar a produção, de tirar a acumulatividade, em termos de reduzir sonegação e inadimplência. Eu acho que era isso que eu queria colocar. Agradeço muito o convite. O impacto é positivo. Tem uma dor, sim, na transição. Não vou dizer que não. As empresas vão ter que se ajustar. Os efeitos para as pequenas empresas, aquelas que não quiserem ficar tudo como está, que é basicamente o grosso, 90% das empresas do Simples estão nessa categoria, nenhum impacto, zero. E para aquelas que quiserem entrar no novo sistema, ele vai ser desenhado de forma a não gerar nenhuma complexidade. Obrigado. Secretário, obrigado. Eu ia só fazer mais uma pergunta, depois eu vou pedir para o... Já? Não, então é bem rapidinho. É só para dizer assim, como é que vai ser esse período de transição, de comunicação, de adaptação, se vai ser o prazo que vão ter, que as pessoas vão ter? Bom, o fato é o seguinte, a gente tem... o ano de 2026 é um ano que a gente chama de ano de teste. Então, e a gente vai ter bom senso nesse teste. A gente só vai ser exigido das empresas o cumprimento de obrigações acessórias. E a partir do momento que seja possível elas fazerem isso. Então, por exemplo, uma obrigação acessória muito provável que vai ser exigida vai ser discriminar no documento fiscal o valor do IBS e da CBS, mas não vai ser cobrado. Só vai ser exigido que ele seja colocado no documento para que testasse, de fato, a emissão de documentos está se adequando ao novo modelo. Isso vai ser exigido em 2026. Os sistemas vão começar a ser treinados. A Receita Federal acabou de divulgar que já vai entrar numa fase piloto de um teste ainda restrito com 500 empresas de uma parte do sistema de arrecadação, tem uma parte que ainda vai ser desenvolvida, e tem todo o ano de 2026 para que as empresas se ajustem a esse novo modelo. Em 2027, tem a transição para os tributos federais, então extingue PIS, COFINS, zera a alíquota da maior parte do IPI, mantém só naquilo que tem industrialização na Zona Franca de Manaus, e cria a CBS e o imposto seletivo, que é só sobre aquilo que é prejudicial à saúde e meio ambiente, e de 2029
até 2033, tem a transição para os estados e municípios, uma redução gradual da alíquota do ICMS e do ISS e um aumento gradual da alíquota do IBS. Vai ser feito tudo com muito cuidado e pode deixar, ninguém vai exigir que uma empresa tenha um mês para se ajustar a um sistema novo e a gente ter o ano que vem como ano para poder fazer essa adaptação ao longo do ano. Muito obrigado, secretário. Eu ia só pedir para o Maurício fazer um último comentário aí e agradecer aqui a oportunidade aqui que o Grupo Otimista teve desse painel tão rico. Fundamental, secretário, está à disposição aí, a gente sabe que a agenda é corrida, o trabalho que o secretário Bernardo vem fazendo ao longo dessa... Oi, alô? Oi? Foi. Acho que, sobretudo em eventos públicos como esse, fundamental, eu sempre tomo muito esse cuidado da gente saudar aqui efetivamente o secretário Bernardo, vem trabalhando dedicadamente aí 14, 15, 16 horas por dia, não é ao longo de 1 ou 2 anos, mas ao longo de quase uma década inteira. Eu concordo plenamente aqui, saúdo o trabalho incansável que o senhor faz. Agora, sempre há uma preocupação da sociedade, e, de novo, reitero que acredito na posição que o senhor está colocando, mas nós vamos ter um período de transição, basicamente operando com 2 sistemas. Talvez a linguagem figurada não sirva, mas se a gente pegar, boa parte daqui atua junto ao poder público, se a gente pegar o período de transição da Lei 8666 para a Lei 14133, no Brasil, por exemplo, a Lei de Licitações, quando você opera ao mesmo tempo com 2 sistemas, o que a fase de transição exige, aquilo que você tinha de complexidade no primeiro sistema tende a dobrar no segundo momento. Talvez seja essa um pouco a dor da transição, quando a gente analisa um perfil de empreendedor, e aí, de novo, recorrendo aos 80%, 90%, 95% de CNPJs válidos, onde o empreendedor tem no contador, na verdade, e ele em si não entende dessa parte do negócio, ele tem no contador, o psicólogo, o advogado, o orientador, o matemático da empresa dele. Então, é óbvio que a nossa expectativa, e a gente sabe que isso foi contemplado na reforma, pelo menos em parte, ou na quase totalidade, a expectativa é que a gente tenha, de fato, um sistema pensado a partir dessa realidade das nossas MPS, que, afinal de contas, me desculpem a repetição, acaba representando aí 95% dos CNPJs ativos. Mas eu vou confidenciar para o senhor que saio daqui como multiplicador desse ambiente de segurança, dessa mensagem de segurança, até porque em nenhum momento nós deixamos de estar convencidos de que a reforma vem para representar ganhos em diversas escalas e em diferentes áreas para o Brasil como um todo. Obrigado, secretário. A última palavra. Não, obrigado. Eu acho que é isso mesmo. E só lembrando que, no caso das micro e pequenas empresas, elas sempre têm a opção de ficar no regime atual. E só uma coisa, talvez tenha alguma... Isso a gente não vai pegar nenhum MPF em 26, porque elas não estão obrigadas a nada. Em 27 já tem a extinção do PIS/COFINS, só isso já dá uma baita simplificada. Posso te garantir que a cobrança do IBS-CBS em 27 vai ser mais simples do que a do PIS/COFINS hoje. Então, acho que a gente está... E todo o desenho está sendo feito, como explicou o Barrilhins e como eu tentei explicar, para ser o mais simples possível para as empresas. Mais simples mesmo. Vende com nota fiscal, compra com nota fiscal, registra crédito, débito e acabou. E é isso que é a sua obrigação. Mas, assim, a sua preocupação vai ser levada em consideração também para que não geremos, sobretudo para as pequenas empresas, nenhuma complexidade adicional durante o período de transição. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês.